Este vídeo é de autoria de Janara Matias. Descrições no final do vídeo. Localizado na região do Vale do Jaguaribe, a 275 quilômetros da capital cearense, o município de Potiretama vem construindo a sua história. Terra de um povo humilde e acolhedor, já foi habitada por povos indígenas de origem desconhecida. A denominação Potiretama tornou-se oficial pelo decreto número 1114, de 30 de dezembro de 1943, consequência da segunda reforma administrativa do Ceará, onde determinava que dentro do território cearense não deveriam existir dois topônimos iguais, bem como o de simplificar os nomes das localidades. Então os municípios foram orientados a modificar suas denominações de forma que, preferencialmente, o nome a adotar seria indígena, escolhido especialmente entre as línguas das nações que habitavam a região. Outro critério seria que o novo topônimo deveria ter significado adequado referente a qualquer circunstância local. Dessa forma, Potiretama, tradução para a língua indígena de Bom Jardim, vem de potira, que no dicionário tupi quer dizer flor, etama, com significado terra, região, residência, pátria. O município de Potiretama, na verdade, nessa época era apenas distrito de Iracema e era muito precário, né? Na verdade, nós não tínhamos assistência muito precária. Médico, às vezes, vinha 15 dias, ou às vezes uma vez por mês, quando vinha, né? Não tinha posto de saúde. Era muito difícil. Quando a gente queria alguma coisa, tinha que ir a Iracema, na verdade, a cavalo, né? Que nem transporte não era fácil. O povo andava mais em pau de arara, em rural, as coisas, e mais a cavalo. Qualquer necessidade que a gente precisasse, tinha que ir a Iracema. E nós ficava triste, que como eu tinha vindo da cidade russa, a cidade grande, a cidade desenvolvida, a cidade que tinha saúde, tinha educação, tinha posto de saúde, e aqui, lamentavelmente, no nosso município não tinha nada, não tinha um cartório, não tinha um hospital, não tinha os colégios, a escola era muito... só tinha só o colégio aqui, que era o colégio do município, só um colégio, e não tinha mais muitas coisas a desejar, tudo dependia de Iracema. E assim, a gente morava aqui, tinha poucas casas, né? Era poucos habitantes. Aí foi aumentando, a gente ia a pé para a cidade, não tinha quase transporte. A estrada, quando estudava na cidade, quando ia, os carros às vezes atolavam, outras vezes ficavam de lá do riacho, era preciso deixar baixar para poder vir do açude grande, né? Nós éramos uma vila de Potiretama. Então, o que era que Iracema ajudava a gente? Tinha uma escola, Maria de Oliveira Filgueira, e lá quem éramos professora, era eu, era Cláudia Campelo, era Norma, Rejane, Eliane. Tínhamos também como diretora Yolanda Campelo, tínhamos como professora Maria Moreira, Nádia Bezerra, Arione. Que naquela época, os estudos daqui, eu me lembro que só tinha até a quarta série. Se não me engano, era até a quarta série. Aí depois veio a quinta série, depois veio a oitava série, que a gente concluiu aqui. Mas quem terminava, que chamava a oitava série, o primeiro grau, que aí não tinha o segundo grau aqui, aí o pessoal se deslocava para Iracema, outros para Limoeiro, outros para Rodolfo. Mas a educação era mais ou menos nesse nível aí. Você tinha que correr atrás, você tinha que se virar. E como o primeiro grau só tinha na sede, as salas sempre eram aglomeradas. Mas eram alunos bons, de bons comportamentos, que sempre vinham para a sala de aula e vinham estudar. Ninguém ouvia barulho, todo mundo era atencioso. Ali, nós como professores na época, era visto como um pai e uma mãe. O que a gente dissesse, eles atendiam. Então,
tudo isso, a educação, nós não tínhamos uma área uma área de lazer, nós não tínhamos, até o padre, a igreja não era hoje matriz. Aí o padre tinha que vir, se deslocava, às vezes uma vez por mês, quando dava certo, às vezes não dava certo. Quer dizer que tudo influenciou para a gente mudar de ideia e todo mundo se juntar e lutar tudo pela uma causa. A saúde era precária demais. A saúde aqui em Potiretama, nós tivemos um médico, que ele era cunhado de doutora Sônia, doutor José Maria, vindo através de Iracema, né, claro, e fazendo um atendimento uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, na casa de Rita Forte. Rita Forte, que tem a farmácia lá em Iracema, que hoje ela é falecida. Rita Forte, casada com Isaú Campelo. E ele dava esse atendimento aqui. E depois veio a irmã do padre como enfermeira parteira. Ela veio também fazer um atendimento de 15 em 15 dias. E aí foi onde veio a história do SESP, a fundação ali daquele posto de saúde do SESP. E a Maria do Carmo de Rogério, Maria do Carmo Paz, ela estudava no Iracema na época, e procuraram pai, porque sempre eles procuravam meu pai para indicar uma pessoa. E meu pai disse, rapaz, nesse momento, só quem está estudando fora que possa vir tomar de conta é essa menina de Expedito, a Maria do Carmo. E então foi aí que teve, né, aí fizeram a fundação do SESP, e a do Carmo veio trabalhar, né, no SESP. E aí os médicos começaram a fazer um atendimento, né, uns uma vez por mês e outros de 15 em 15 dias. Veio esse posto do FCES, que hoje é FUNASA, né? Na época era FCES, aí foi mudando de nome, já havia esse posto, a gente tinha aí veio os atendimentos, a questão da vacinação das crianças, pré-natal da gestante, a consulta médica, que aqui nós não tínhamos, aqui só vinha um médico uma vez por semana, ou era de 15 em 15 dias, não estou bem lembrado pelo sindicato, que era o Dr. César. E aí depois que veio esse posto da FUNASA, a gente já tinha médico de 8 em 8 dias, um expediente. A verdade é que a Potiretama, nos últimos anos, começou muito como era na região, era o algodão, né? Pecuária também, algodão e pecuária, mas quando veio o ciclo da carnaúba, que é uma região da Caatinga, muito produtiva em carnaúba, depois veio o ciclo da castanha do caju, que aí onde alavancou mais crescimento e rendas para Potiretama, que na verdade ia para Iracema. Então aí, por conta disso, que as pessoas já começaram a se manifestar, a tentar desmembrar Potiretama de Iracema. Potiretama era distrito, então tinha que emancipar, porque a renda do município ficava toda para Iracema. Tudo que era gerado dentro de Potiretama, as riquezas que tinha do feijão, da castanha, do milho, que Potiretama sempre foi rico nisso, né? A gente tinha certeza que Iracema dependia de Potiretama, isso é fato. E aí a gente sentia muita dificuldade assim, porque a distância da sede. Outra coisa que atrapalhava muita gente aqui era a questão das estradas. Nossas estradas não eram boas, né? Era aquela estrada carroçal. Tinha anos que o prefeito até que conservava bem as estradas, mas tinha no período de muita chuva, tinha muita dificuldade, até para a gente se deslocar para Iracema era difícil. Assim, e a gente começou a perceber que o ideal seria que Potiretama se emancipasse, né? Então foi daí que a gente começou a se articular, a gente mesmo conversando simplesmente assim, mas foi surgindo a ideia e nasceu a ideia e a gente deu início a esse. Nós éramos um distrito, mas um distrito que nós tínhamos renda, nós tínhamos nossa cidade, nós tínhamos nossa área urbana muito grande, nós tínhamos nossa renda de castanha, nós tínhamos nossa renda de feijão, de algodão, e nós vimos que nós tínhamos condições de se manter ser uma cidade. Não precisava estar sempre sujeito a Iracema, até mesmo a Alto Santo, até mesmo Limoeiro. Nós tínhamos condições de fazer um trabalho, sem dúvida nenhuma, de ser emancipado. Aí foi que nós começamos a ver que sempre a gente ficava para depois. O município sempre era construído tudo de Iracema
e nada vinha para nossa localidade. Sempre ficava aquela coisa, sempre Iracema, nosso município, sem uma condição de trabalho. Não tinha aquele vereador certo, Pedro Corrêa foi vereador, João Salviano, parece que seu João Nogueira na época, Clicério foi vice-prefeito, mas eram as coisas que não supriam as necessidades. A cidade, o distrito era acabado, não tinha que olhar, as coisas eram muito difíceis. Então, quando vinha uma coisa, quando era determinada uma pequena obra para cá, como o matadouro público, que foi determinado na época, aquela escola que hoje é a prefeitura, que na época era a escola Edilson Távora, e então eram pequenas coisas que não satisfaziam a comunidade. Nós queríamos mais, queria colocar gente para trabalhar, já tinha professores na época, já tinha gente com capacidade, muita gente com capacidade já de exercer suas profissões e não tinha como. Era algumas professoras na zona rural e ainda ensinando nas casas, né? A escola era nas casas de família, a prefeitura trazendo aqueles bancos, aquelas mesas, aquelas coisas, com muita dificuldade também, e a gente não queria, a gente queria coisas melhores, né? Então, foi aí onde a gente foi conseguindo, porque a dificuldade era muito grande, era muito a desejar. Na verdade, Potiretama, como ela começou a crescer, e é uma das regiões, era considerada das mais ricas de Iracema, por conta principalmente dos anos da pecuária, não tanto da pecuária, mas da produção de castanha na Caatinga, e eu tinha uma renda muito grande, Potiretama, uma área muito produtiva. Então as pessoas, há anos, a gente já havia a vontade pessoal de desmembrar Potiretama de Iracema, devido a essas grandes, a distância, né? E a dificuldade da gente adquirir melhoria ou recursos, já que não tinha uns grandes administradores aqui dentro. No ano de 1985, deu-se início ao movimento emancipacionista, liderado por Valmir Diógenes Pinheiro, Sebastião Gomes de Menezes, Antônio Saraiva Guerra, Antônio Augusto da Silva, Elias Souza de Freitas, Maria Nívia Campelo, Maria Rita Magalhães de Almeida e Yolanda Campelo Bessa. Na época tinha o deputado Francisco Nogueira Diógenes, de Jaguaribe, e que ele já tinha vindo outras eleições, fazer campanha aqui, e a gente já tinha votado nele. E então nós resolvemos procurar, porque era a única pessoa que a gente podia encontrar. Mas como chegar até doutor Nogueira se ninguém sabia nem onde era a Assembleia Legislativa? E nós fomos perguntando a um e a outro. E Valmir Diógenes, na época, gente do seu Aliatá Diógenes, ele frequentava muito aqui no período de campanha do deputado doutor Nogueira. E vinha dando apoio ao doutor Nogueira. Então nós se informamos quem era e disseram, não, ele é genro de Aliatá Diógenes. Então, quando foi uma noite, já os processos bem acelerados, a gente se reuniu, criamos um pequeno grupo com apoio dos comerciantes, de Dedé Sarafim, Dodô e seu Pedro Silva, como eu falei, Zé Florenço, meu pai Antônio Francisco de Moura. Então a gente fomos até a casa de Valmir Diógenes, eu, Elias Corrêa de Freitas, Nívia Campelo, Antônio de Saraiva Guerra. A gente formou um grupo e fomos até Valmir para ver se Valmir apoiava, o que ele achava. E ele, na hora, não respondeu assim muita coisa para a gente, até porque ele também não podia responder naquele momento, mas se comprometeu de levar essa história, né, de passar o município até doutor Nogueira. E então o deputado Nogueira Diógenes já deu uma promessa para a gente e veio até Iracema. E lá ele contou com o apoio de Bel e eu acho também na época de Zezinho Cândido. E aí, então, através disso aí foi que a gente teve como acelerar. Foi uma mudança que aconteceu pelo poder do povo, o querer pela receptividade do povo, que se tornou muito receptivo, muito sensibilizado. As pessoas tinham consciência da necessidade que nós tínhamos de
nos tornar independentes, porque todo mundo sentia na pele a dificuldade do caminhar, era muito grande, em todas as áreas, em todos os aspectos. Francisco Diógenes Nogueira, natural de Jaguaribe, foi eleito deputado estadual por 5 mandatos. Sua articulação dentro do parlamento cearense foi essencial na luta para a aprovação da lei que emancipou o município de Potiretama. Na foto, Yolanda Campelo Bessa, líder do movimento, discursava em praça pública com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da emancipação. Ao lado, o deputado Diógenes Nogueira assistia e aplaudia ao ato de bravura e coragem. E depois a gente foi angariando mais pessoas, aí fomos tendo os apoios dos comerciantes e de mais alguns fazendeiros, alguns donos de terra, Dalto Campelo. Veio uma turma, o Linice Campelo, veio o seu Ulisses Neto, que também foi uma força muito grande apoiando a gente. Então nós tivemos esse apoio, porque se a gente não tivesse também o apoio desses homens, agricultores, fazendeiros e proprietários de comércio, nós também não tínhamos levado em frente, porque a gente não tinha essa força na época para levar em frente, né? Aí então começaram a surgir os movimentos para a emancipação, porque Potiretama já estava crescendo, já tinha população para ser uma cidade, e daí foi que começaram as reuniões. De onde começaram essas reuniões? De lá dentro da casa do meu pai, foram as primeiras, que foi só o doutor Nogueira que veio e começou a articular os políticos, começou a chamar seu João Nogueira e começaram com as reuniões, dizendo, já preparando as pessoas, que não era fácil, era difícil, tinha que ter ajuda do povo, tinha que ter abaixo-assinado, com muita gente, todo mundo querendo. Não era protesto, mas sim através de uma assinatura, e essas assinaturas iam acompanhadas junto com o projeto, que quem ia levar era o doutor Nogueira e Osmar Diógenes, que Osmar Diógenes na época era deputado. A gente começou a conversar, articular, eu, Elias, né, que sou eu, Valmir Diógenes, Antônio Saraiva, Nívia, Yolanda. Se faltou mais alguém, eu não estou lembrado agora, acho que Antônio Augusto, se eu não me engano também. Então a gente começou a conversar e aí partiu a ideia da primeira coisa que fazer, vamos conversar com o prefeito de Iracema, que é o prefeito do município na época, que é distrito de Iracema, o prefeito Luiz Queiroz. Nós fomos falar com o Luiz Queiroz, formamos essa equipe e fomos até lá conversar com ele, recebeu a gente muito bem, se prontificou muito bem, também não teve nenhuma objeção. O principal nós também foi o Luiz Queiroz, né? Foi o prefeito, era prefeito nessa época de Iracema, sem dúvida de Potiretama. Aí tivemos a ajuda, né, do Abel, até no plebiscito que houve aí, que ele foi vereador no EMO, rapaz, ele foi muito importante. Foi a chegada do Valmir aqui, que ele vinha de Jaguaribe, mas era genro aqui de seu Liatá, que mora aqui próximo ao Rio. Aí vem as lutas dos maiores, né? Teve sem dúvida, o Sarafino, o senhor Antônio José, os Menezes, esses campeiros mais velhos também, todos tinham aquela vontade e começaram a pressionar. Foi aí onde houve o plebiscito, e daí já foi o marco, né, para a emancipação. Então não houve só uma reunião, houveram várias reuniões, e dessas reuniões ele sempre que vinha, doutor Nogueira, ele já dizia que o que era que estava precisando, o que era que deveria ser feito, quem era que podia fazer tal localidade, a localidade mais populosa, para ir fazer um abaixo-assinado, para colocar junto com o projeto, quem poderia arrumar mais um deputado para votar, quem tinha amizade lá dentro de Fortaleza com outros políticos, que através disso aí tudo ajudava, porque dependia da votação também da Câmara, né, para poder passar o projeto. Porque para isso teve que eles entrar em contato e entrar num consenso, que Potiretama na época não tinha a votação, a quantidade de eleitores que a Assembleia, o Congresso, eles exigiam. Então tivemos que trazer esse pessoal do EMA,
transferir para cá como se eles fossem eleitores de Potiretama. E aí deu certo, aconteceu, e Potiretama passou a cidade, e depois ele, o deputado, junto com os vereadores e os políticos de Iracema, retornaram esse pessoal para suas origens, que era o EMA. Nossa população era pequena, então para que completasse a população, o número de eleitores necessário para aquela época e a população, tivemos que incluir o EMA. E aí, depois do plebiscito, aí o que foi feito? Quando foi fazer a divisa territorial, isso já foi conversado com o pessoal do EMA, a Câmara de Vereadores de Iracema e prefeito, é o seguinte: nós vamos precisar que o EMA nos ajude, nesse sentido de todos votarem no plebiscito, só que o acordo, quando for na divisa territorial, a gente deixa o EMA para Iracema como já é. Naquele tempo, a televisão era preta e branca. Era pouca gente que tinha televisão. Eu me lembro que na minha casa, na casa do meu pai, era televisãozinha de 20 polegadas preta e branca. E quando saiu o resultado, nossa, ninguém dormiu. No dia 15 de maio de 1987, o então governador do estado do Ceará, Tássio Ribeiro Gereissati, sancionou a lei de número 11.317, criando o município de Potiretama, desmembrando de Iracema. Desmembrou, ficou bem melhor. Houve um sofrimento no começo, essa questão de trazer os funcionários de Iracema para cá, porque era engajado lá, mas foi um procedimento que deu tudo certo. Nós começamos a andar com nossos próprios pés, nós começamos a andar no nosso próprio município, tá entendendo? Quer dizer, na educação, nós na época que o Valmir ganhou, nós fizemos o hospital no município, nós não tínhamos um hospital, foi criado. Na época nós já tinha só um posto de saúde, que era o CESP, né, que trabalhava o Elias e a dona do Carmo Cavalcante e Rogério, a do Carmo Paz, e Elias. E nós não tínhamos hospital. Aí foi criado hospital, foi criado colégio, foi criado, tá entendendo? Foram várias melhoras, sem dúvida nenhuma melhorou para o município, né? Aí aconteceu de ter o nosso cartório do nosso município, que nós não tínhamos cartório, da pertencer a Iracema, tá entendendo? Nosso primeiro cartório, né, a primeira comarca. Isso foi isso que desenvolveu a população quando ficou satisfeita. E a população começaram a ver, ter os benefícios na saúde, na educação, nós ter nossa dependência, nós ter nossos colégios, ter nossos professores, ter a nossa própria equipe médica do município. Começou a melhorar 99%. Melhorou por quê? Porque a gente tínhamos médico, a gente já contava com um médico dentro da cidade. Não havia mais necessidade, só em caso muito, muito, muito grave que precisava tirar. A maioria das mulheres não tinha esse negócio de cesariano, era só mais parto normal, eram feitos dentro do hospital, porque o terreno ao lado, a primeira coisa que Valmir pensou foi logo fazer o quê? Um hospital. Então foi criado o hospital em homenagem a um primo dele, Raimundinho, que tinha falecido com infarto, e sempre as mulheres tiveram seus partos normais aí, e passou o período dele, depois veio Ritinha como prefeita, e também veio mais médico, porque foi aumentando o hospital e aumentando a população, e então havia necessidade de ser contratado mais médicos. A Potiretama quando uma cidade pequena, com bem pouquinho habitantes, né? A folha de pagamento bem pequena. Os recursos, né, na verdade, começaram a aumentar, né? O fundo de participação, ICMS, tudo via só para a cidade. Aí as coisas começou a ter mais recursos no município. E com isso começou a melhorar o salário, os professores começaram a ter mais assistência, o aluno começou a ser mais incentivado, né? Porque, então, sem dúvida, foi um desenvolvimento da cidade. Naquele tempo, nós tínhamos agricultura, né? Nós tínhamos um inverno controlado, não tinha um inverno falho que nem nós temos hoje. As safras eram muito boas, tinha safra de tudo, era o algodão, tinha o feijão, tinha o milho, tinha a palha o pó de carnaúba, e tudo era terminando uma safra e começando outra. Então o comércio não parava. Não parava, sempre circulava muito dinheiro.
E o dinheiro muito valorizado, porque não tinha inflação, a inflação era zero. E a feira sempre era do domingo, tinha um galpão na época, que é onde a maioria do pessoal não tinha, quem não tinha transporte, tinha cavalo, deixava seu animal amarrado lá, e lá tinha as cocheiras para amarrar o cavalo, ele comer lá e se alimentar, beber água e tudo. Mas o comércio vivia muito bem. Muito bom mesmo. Tinha um mercado onde havia festa, tinha as festas. Tinha uma pessoa que programava, que nem a gente diz, o organizador, era quem fazia as festas, era seu Chique Filgueira, que hoje falecido, que também que na época também foi uma pessoa que ajudou muito Potiretama, mesmo ele tendo sido vice-prefeito lá em Iracema, mas ele era de Potiretama. As primeiras eleições municipais ocorreram no dia 15 de novembro de 1988. Foram eleitos os vereadores Maria Rita Magalhães Almeida, Antônio Augusto da Silva, José Paulino de Freitas, Antônio Jorge Bezerra de Menezes, José Valderi Bessa Campelo, José Alves Moura, Jean Carlos Cavalcante Leite, João Nogueira de Holanda e Marlúcio Holanda Campelo. Para os cargos de prefeito e vice-prefeito, foram eleitos respectivamente Valmir Diógenes Pinheiro e Sebastião Gomes de Menezes. As eleições só aconteceu em 88, né, com o candidato Valmir, e tinha o outro candidato que era Javanci, filho de Fernando Corrêa, também, mas Valmir ganhou com uma larga diferença em 88, e assumiu em 89, pronto. Aí daí começou a verdadeira história do Potiretama emancipada mesmo, com prefeitos e vereadores. Naquela época, as campanhas não tinha o povo votava muito pela amizade, pela consideração, por fulano ser compadre e o outro ser comadre, pelo histórico de ser família. Então não teve muito trabalho. Cedo a gente viu logo que o Valmir estava bem mais encaminhado, né? Que na época o pessoal não conhecia Valmir, o sofrimento foi para nós apresentar Valmir, levar Valmir nas casas das famílias, para o povo saber quem era Valmir Diógenes, conhecer de perto quem era Valmir Diógenes. E algumas pessoas, algumas famílias ficavam cismadas, né, porque não queria votar, porque aquele Valmir não era daqui, esse homem não era conhecido, e que essas histórias, né, que sempre tem até hoje. Então, já se pensava logo em quê? Num candidato. Tinha que ter uma pessoa. E como Valmir tinha sido a pessoa que já tinha vindo com o doutor Nogueira, lá de Jaguaribe, que ele tinha um terreno aqui pertinho, mas ele quase não andava para cá. E pela pessoa dele e o conhecimento que ele tinha, porque ele era um gerente de uma revendedora de carros e conhecia muitos deputados. Então era justo a gente nomear ele como o candidato a prefeito. Então foi uma causa justa, que na época foi ele e Javanci, mas só mesmo para concorrer, porque todo mundo sabia que quem ganhava o pleito era Valmir. Na época, os candidatos a prefeito aqui foi lançado, foi 2 candidatos a prefeito. Teve a disputa, né? Eu acho que tem que ter disputa, acho que é democrático, isso é direito de todos. Na época nós tivemos o trabalho, como o Valmir foi incentivador, foi o maior apoio, juntamente com o doutor Nogueira, para passar por o Potiretama município, ele quis, nós achamos por bem, de ele ser o nosso candidato, o candidato a prefeito do grupo, na época que nós tínhamos, lançar ele candidato a prefeito. Aí ele foi candidato a prefeito e o Tione Gilberto vice. Mas também teve a chapa, uma chapa muito importante de pessoas jovens, pessoas na época muito interessantes. O Javanci, o filho de São Fernando Corrêa, também quis participar das eleições, juntamente com a doutora Nível, uma pessoa muito boa. Quer dizer, nós tivemos uma disputa muito boa, muito tranquila, só que a população acharam melhor eleger Valmir Diógenes. Houve a campanha, teve os vereadores, todo mundo nessa época eram os votos conscientes, eram votos por amizade, era um voto pela pessoa, pela personalidade da pessoa. Não era em troca de nada. Não tem um vereador daquela época que diga, eu votei, eu arrumei um voto na casa de fulano, mas eu tive que dar
uma caixa de fósforo. Não tinha. A gente tinha o quê? A gente tínhamos inteligência de usar as artimanhas de ensinar o eleitor a não esquecer que não podia levar a chapinha, e a gente fazia o quê? Dona Heloísa, na época, que era a esposa do senhor Diógenes, ela era uma pessoa muito criativa e ela andava muito para Brasília, para todo canto, então ela via o que foi que nós criamos. Era uma caixa de fósforo, cortávamos o fundo da caixa, abria aqui, colocava o número do vereador, o nome do prefeito e o número do vereador, porque era chapa em papel, né, para escrever. E na hora que você entrasse na cabine, você abria a caixa de fósforo, ela disparava, e aí ele pegava e sabia escrever direitinho. Zé Nilton foi uma pessoa que tinha muito prestígio aqui dentro, para a comunidade, não sabe? E para a cidade também, porque o povo gostava bastante dele e procurava muito eles em todos os pontos que precisavam. Ele surgiu assim, porque se reuniam e começaram a procurar umas pessoas que pudessem assumir um cargo de vereador, né? Aí, realmente que nesse tempo era pesado. O vereador aqui lutava quase igual o prefeito, né? Porque hospital aqui não tinha médico. Às vezes vinha o doutor Luiz, né, para dar assistência à saúde aqui. Zé Nilton tinha o carro, tinha uma farmacinha, né, para ajudar o pessoal, né? Aqueles remédios que os médicos passavam e procuravam, ele já tinha tudo, né? Aí, nesse tempo era tudo para Iracema, e lá em casa quase todo dia era gente para Zé Nilton levar para Iracema, para consulta, né? Em 1º de janeiro de 1989, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aconteceu a sessão solene da instalação da Câmara e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, eleitos em 15 de novembro de 1988. A vereadora a presidir a sessão foi a senhora Maria Rita Magalhães Almeida, por ter sido a vereadora mais votada. Após serem empossados, foi realizado a eleição secreta dos componentes da mesa diretora da Câmara, que teve o seguinte resultado. Para presidente, foi eleito o senhor José Alves de Moura, popularmente conhecido como Zé Nilton. Vice-presidente, o senhor Marlúcio Holanda Campelo. Primeira secretária, a senhora Maria Rita Magalhães Almeida. E segundo secretário, o senhor Jean Carlos Cavalcante Leite. A posse foi uma missa na igreja de Potiretama. Eles se reuniram, né, e houve essa missa lá e receberam o diploma lá. Quando nós assumimos a posse, a realidade é que nós não tínhamos nem onde atender ninguém. Nós não tínhamos Câmara, nós não tínhamos Prefeitura, nós não tínhamos... Para você ter uma ideia, nós passamos 3 meses, o município de Potiretama, sem receber os fundos de participação. Passamos 3 meses dependendo ainda de Iracema. O prefeito de Iracema, Luiz Queiroz, ainda ficou mantendo os funcionários, né? Nós tínhamos que receber o número de funcionários que pertencia ao município, receber os funcionários, e nós não tínhamos como pagar esses funcionários, não tínhamos como manter. Quer dizer, o prefeito arrumou um cantinho do colégio para atender, nós, a Câmara, fiquemos atendendo, fazendo as reuniões da Câmara numa sala de aula, e até enquanto resolverem, e passemos 3 meses no município sem receber fundo de participação. A Prefeitura de Iracema, quem vinha pagando todas as despesas do município de Potiretama. Aí, depois dos 3 meses, foi que começou a aparecer o fundo de participação, aí foi se organizando, fomos criar a Câmara, o prefeito, o município, cedeu o prédio da Câmara, que até hoje ainda funciona, que era um prédio que era do Matador, na época o Matador do município de Potiretama, um prédiozinho que era o Matador, que hoje é a Câmara, ali foi um prédio cedido pela Prefeitura, e até hoje vem funcionando a Câmara nesse mesmo local. E muitos prédios ficaram para Potiretama, porque não tinha como levar, né? Ficou o CESP, que hoje funciona na Secretaria de Saúde. Ali o CESP era 2 consultórios e tinha a sala de vacina. Era uma coisa bem legal. Por quê? Porque foi coisa do órgão, era um prédio, não era nem órgão municipal, ele era um órgão federal. Aí tinha muitas terras por trás. E a escola Edilson Vieira, que hoje é rua, que é onde é a prefeitura, era uma escola. A Maria de Oliveira era outra escola. A Edilson Vieira funcionava primeiro o primário, e a Edilson, como era uma escola maior,
então funcionava no primeiro grau. Aí a partir daí o município veio, aí começou a aparecer os recursos, vindo diretamente para o município, né? Que onde foi criado o primeiro hospital, era o posto médico, né, que hoje é hospital, é o de Potiretama, que já existe aí. Depois foi ampliado e aí começou a melhorar, né? Porque aí as coisas nós já começamos a ter o prefeito na cidade, então ficava mais fácil a gente ver o prefeito, falar com o prefeito, falar com o vereador, pegar recursos precisando do prefeito. A partir de 89 foi que Potiretama, sem dúvida, alavancou-se mesmo com desenvolvimento. São Valmir pegou Potiretama do zero. Não existia hospital, os transportes da prefeitura, ele foi quem conseguiu. Naquele tempo, até anos depois, os transportes da prefeitura para ajudar a população, né, na saúde era rural, para carregar um doente. Não existia ambulância, não tinha hospital. É tanto que foi ele que criou o hospital de Potiretama, né? Para a saúde foi mais ou menos isso aí. Ele foi quem criou a prefeitura, a secretaria, começou como coordenação, deixou um legado grande, não estou aqui para fazer blá 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 para ninguém, mas ele foi o primeiro prefeito, então mudou. O prefeito Valmir foi um bom prefeito, soube organizar, foi criando sua secretaria, foi criando suas repartições, foi criando, na época nós queremos deixar bem claro também, nós tivemos uma equipe boa de secretariado, né? Nós não podemos deixar, nós tínhamos a secretária de Educação, a Dona Maria Moreira, uma senhora que foi professora, tá entendendo? E foi começando a criar vários setores de secretaria e foi dando certo. Foi exatamente aí onde nós já passamos a ter os secretários, secretário de obras, tinha o secretário de administração, secretário de educação, né, já mais atuante, porque já trabalhava só para esse pequeno município, era diferente daquele secretário de Iracema, que era o municipão todo, né? Então aí melhorou exatamente por isso, que os secretários passaram a ser mais ativos, porque tinha menos trabalho, sem comparando com o Iracema, né, o tamanho do município. E os recursos também, que melhorou, começou a ter mais recursos no município. A criação da bandeira do município, eu que sou o criador, isso foi um pedido. Eu, como desenhista na época, foi um pedido do seu Valmir Diógenes, que me pediu, confiou, eu tinha capacidade de criar a bandeira do município, né, que foi criado em 1989, mas na realidade ela foi reconhecida em 1990. Ele levou para Fortaleza, passou por analistas, teve que passar pela Câmara de Vereadores para poder ser aprovado. Você não podia botar uma bandeira do município num mastro sem que ela fosse registrada. Mas antes de eu ir embora, eu perguntei para ele e ele me disse que realmente a bandeira estava registrada. Depois de muitos anos, agora, recente, acho que está com uns 3, 4 anos, foi que eu fui nomeado. Eu recebi uma placa de honra ao mérito por ser o criador. E daí a população começou a me conhecer quem era o criador, porque os estudantes não tinham essa noção de quem era o criador. Hoje eu tenho a minha placazinha guardada, placa de honra ao mérito, o criador. A emancipação transformou Potiretama e mudou a vida de seus moradores, criando novas oportunidades econômicas e políticas para seus habitantes. Através da luta, que envolveu a participação ativa de líderes comunitários, políticos, agricultores, comerciantes e da população em geral, Potiretama viveu um momento histórico, conquistou sua emancipação política, se tornando independente. Uma história inspiradora, de luta e superação, que merece ser eternizada. Localizada no Vale Jaguaribe, Vila Nazaré foi o seu primeiro nome. Com flores belas, lindas e perfumadas, Bom Jardim passou a ser chamada em homenagem aos povos indígenas. Hoje és Potiretama amada, suas caatingas de terras fecundas, do feijão, milho, sorgo e cajueiro, algodão, mel e palha das carnaúbas.
nascente, que trabalha com perseverança. Salve, salve o sonho intensamente, que nos traz força, fé e esperança.